Guerra dos Emboabas. Participantes: Willy, Micaele, Nicaele, Laura, Sabrina, Juna Paula e Caio. Em Minas Gerais, no ano de 1707, um paulista mata um forasteiro. Esse evento acarretou em uma série de conflitos mais intensos entre os dois grupos, que disputavam o controle político, econômico e social da região. Falando sobre os forasteiros, eles eram chamados de emboabas, um termo pejorativo, que em tupi significa galinha de pernas emplumadas. Eles vinham das capitanias do Brasil e de Portugal e haviam chegado posteriormente na região. Eles disputavam esses mesmos cargos e direitos. Até o final de 1709, sucessivos confrontos entre os grupos se desenrolaram até que os emboabas chegaram à vitória e fosse criada a capitania de São Paulo e Minas do Ouro. A descoberta de veios auríferos no sertão da capitania de São Paulo, feita pelos bandeirantes nas décadas do século XVII, sem demora, os moradores da vila do Planalto Paulista migraram para o local. A prerrogativa de descobridores de Minas Gerais tornou-se um sentimento usado para legitimar o direito de explorar a terra daqueles não paulistas que passaram a chegar. Com a migração massiva e descontrolada de forasteiros, com melhores armamentos e em maior número, os ditos descobridores foram perdendo o monopólio dos cargos, tendo a partir de então novos concorrentes. Por outro lado, nos últimos anos do século XVIII, a região das Minas era marcada por uma grave crise alimentícia, agravada pela falta de sal e por uma onda inflacionária nos preços, provocada pelo grande volume de ouro extraído. Em razão dessa circunstância, um dos grandes focos de insatisfação surgiu a partir da renovação em 1706 do contrato que garantia o monopólio das carnes. No ano seguinte, em 1707, esse contrato foi arrematado por Amaral Gurgel, do grupo dos Emboabas, que já detinha o contrato anterior e também o de fumo, em sociedade com Frei Francisco de Menezes, Frei Firmo e Corrado, Frei Pascoal Moreira Guimarães e o Testa de Ferro Salvador Viana da Rocha. Preteridos do Estado alimentício, os paulistas, liderados por Domingo de Silva Monteiro e Bartolomeu Bueno Feio, opuseram-se ao contrato na Vila de São Paulo e no Arraial de Ouro Preto, provocando uma revolta contra Gurgel, que se viu obrigado a fugir para a localidade de Bananal. Frei Francisco de Menezes, por sua vez, não quis abandonar o negócio, e a fim de manter seus planos, partiu para Sabará. Os paulistas, apesar da insistência de Frei, decidiram não recuar e, para tanto, nomearam procuradores do povo, Dom Francisco Razão, Júlio César Moreira e outros, que seguiram para Rio de Janeiro e, junto às autoridades, argumentaram contra esse arrematante, alegando que o contrato era direito dos paulistas. Eles estavam tão firmes em suas posições que se comprometeram, caso não revertessem a causa, junto ao governador da capitania do Rio de Janeiro, Dom Fernando Martins Mascarenhas Lencastre, que tinha jurisdição sobre a área, reclamariam diretamente com o rei em Portugal. O ato de recorrer ao rei, caso o governador não anulasse o contrato, demonstra que os paulistas tinham algum conhecimento do possível envolvimento do governador na sociedade que venceu o contrato. Os paulistas conseguiram suspender o contrato. Contudo, os emboabas reagiram, prenderam Domingos da Silva Monteiro e o Bartolomeu Bueno Feio, que ainda tiveram suas armas tomadas. Embora que eles não fizessem parte diretamente da Guerra dos Emboabas, isso serviu para acirrar os ânimos, tornando a situação ainda mais inflamada. A prisão dos dois paulistas e a falta de reação imediata pode ter servido como evidência de que os emboabas tramavam para assumir a hegemonia na região. Talvez até um plano de levante dos emboabas possa ter surgido dali, bem como a consolidação da liderança dos forasteiros. Nunes Viana conduziu os presos Domingos da Silva Monteiro e o Bartolomeu Bueno Feio para o Rio das Velhas. Em 1707, após o assassinato de um forasteiro dono de estalagem por um paulista, as tensões entre os dois grupos ficaram evidentes e ainda maiores. Nesse cenário conturbado, em outubro de 1708, uma disputa pela posse de uma espingarda acirrou os ânimos. Esse evento marcou o início da guerra nas Minas Gerais. Um emboaba havia perdido a arma que pegou emprestada de um paulista. Para solucionar o impasse, um duelo foi proposto entre representantes locais de cada grupo, o português Manuel Nunes Viana e o paulista Jerônimo Pedroso.
Na porta da igreja de Caeté, houve uma discussão entre eles. Contudo, os paulistas recuaram, evitando uma escala de confrontos. Os seus congêneres, ofendidos pela recusa do desafio, iniciaram um motim em direção à casa de Nunes Viana, onde estavam à espera dos adversários cerca de 600 a 700 forasteiros, vindos dos arraiais de Caeté, Rio das Velhas e Sabaraçu. Borba Gato, paulista e superintendente das Minas, conduziu então uma série de negociações para apaziguar temporariamente as tensões. No ano de 1707, houve uma importante vitória dos emboabas que determinou os rumos do conflito. Tudo começou quando o paulista chegou a Sabará, alegando que possuía ouro para vender. Os emboabas, estranhando aquela aproximação, entenderam a oferta como uma ameaça e, com isso, organizaram uma ofensiva liderada por Nunes Viana, para garantir o controle do arraial e das minas de ouro pelos forasteiros. Derrotados pelas forças militares dos emboabas, os paulistas seguiram o fluxo do Rio das Velhas até se reunirem em Cachoeira do Campo. Seguido pelos forasteiros, mais uma vez, foram expulsos do local e Nunes Viana foi aclamado governador das Minas Gerais. O restante das tropas seguiu para Ribeirão do Carmo e Guarapiranga, a fim de submeter os moradores ao poder do novo governador. Porém, sofreram sua primeira derrota. A muitas léguas dali, outro episódio decisivo transcorreu. Temerosos de um novo ataque e sentindo-se ameaçados por estarem em menor número na região do Rio das Mortes, os emboabas pediram socorro para Nunes Viana, que enviou tropas lideradas por Bento Amaral Coutinho, para atacar os paulistas na área. Em dezembro de 1708, os emboabas chegaram na região com cerca de 200 homens prontos para o ataque, enquanto os paulistas dividiam-se em grupos a fim de espreitar o inimigo no mato. Ficaram situados no Capão, uma espécie de matagal, e para responderem a tal cerco, atacaram os emboabas, matando um negro e ferindo outros soldados. Após uma noite e um dia de cerco, os paulistas enviaram um boletim de rendição para Bento do Amaral, que foi aceita pelos emboabas. No entanto, depois que entregaram as armas, foram executados. Alguns se salvaram e partiram para São Paulo. Esse episódio ficou conhecido como Capão da Traição, considerado pela historiografia como um dos principais eventos da Guerra dos Emboabas. Antônio de Albuquerque, governador do Rio de Janeiro, que havia substituído o Duque Fernando de Lencastre, chegou à zona de guerra entre setembro e outubro de 1709. Quando assumiu o poder após ser proclamado pelo povo, Nunes Viana desagradou seus aliados com a partilha dos cargos e com a divisão no contrato da carne, que privilegiou o gado de Nunes, comparado aos outros criadores. Auxiliado por essa circunstância, a intervenção do governador fluminense foi bem sucedida, conseguindo destituir Manuel Nunes Viana do cargo e afastá-lo para o sertão de São Francisco. Apesar da contenção do poder dos emboabas, aparentemente controlados pelo governador, os paulistas tentaram o último contra-ataque. Cerca de 2.000 paulistas, liderados por Amador Bueno, partiram de Guaratinguetá, São Paulo, para uma vingança na região do Arraial Novo. Antônio de Albuquerque até tentou demovê-los do ataque, mas os paulistas estavam insatisfeitos com a forma como o governador conduziu o processo de apaziguamento dos embates, que, segundo algumas recomendações do Conselho Ultramarino, concedeu perdão geral aos envolvidos no levantamento. Em resposta à ameaça vinda de São Paulo, os emboabas montaram um fortim para sua defesa. Após 8 dias de cerco, os paulistas souberam que uma tropa emboaba de Ouro Preto estaria chegando para socorrer aquele arraial e, em 22 de novembro de 1709, fugiram novamente para São Paulo, deixando um total de 88 mortos e feridos, sem conseguir o domínio da região. Foi criada, então, a Capitania de São Paulo e Minas do Ouro, em 9 de novembro do mesmo ano, sob o governo do próprio Albuquerque, marcando o fim da Guerra dos Emboabas. A região em que ocorreu esse motim, embora distante geograficamente do centro da Capitania do Rio de Janeiro, estava sob a sua jurisdição, e assim permaneceu até o ano de 1709, segundo consta a Carta Régia de 26 de novembro, no mesmo ano. Ainda no mesmo mês, no dia 27, o Alvará Régio confirmou a decisão antes tomada pelo governador, indulto geral para todos envolvidos na revolta.